Olá, eu sou a Thelma e hoje é um dia muito especial. Faz exatamente um ano que esse canal existe. E eu tô fazendo esse vídeo extra, esse vlog, porque é a preferência de vocês, pelo menos aqui nas estatísticas, a gente consegue ver que vlogs são a preferência, assim como o Projeto Clássicos, que na verdade é disparado, é o mais cotado, né? Enfim. Mas eu queria comemorar falando um pouquinho mais sobre o canal, que então temos um ano, 345 inscritos, acho que é isso que a gente chegou, e 130 vídeos, eu não tenho certeza dos números, mas depois eu coloco aqui com calma. E para comemorar isso, eu queria falar um pouquinho mais sobre o livro que eu acabei de lançar na Amazon, assim como coloquei como participante do prêmio Kindle, então vocês precisam me ajudar. E contar um pouquinho mais dos personagens dessa história. E eu comentei que um dos personagens, nada mais, nada menos, é o bairro do Ipiranga. Sim, esse bairro, não só o bairro, mas os jardins do museu, o Museu do Ipiranga, que o nome correto é Museu Paulista da Universidade de São Paulo, que uma vez passeando, né, eu vou várias vezes por semana lá, para ser bem honesta, principalmente agora que reabriu, tô feliz da vida que ele tá reaberto nesse horário restrito de pandemia, mas tá reaberto. Bem restrito também para caminhada, porque estão acontecendo as obras de restauro para, não sei se é reinauguração, em 2022, quando a gente vai ter o bicentenário da independência do Brasil. Né? Ele é um monumento erguido em homenagem à independência. Uma vez caminhando lá, eu ouço um casal comentando: nossa, quem será que morou nesse prédio, blá blá blá. Ninguém morou naquele prédio. Ele foi construído como museu, como monumento mesmo. E isso foi em 1893. Quer dizer, existe uma certa diferença de datas que eu encontrei na internet. Eu não sei se é 1893 ou 95. Mas foi um 7 de setembro de um desses 2 anos que houve a inauguração. E ele já nasceu como monumento museu. E foi abrigar a famosa obra do artista Pedro Américo, o Independência ou Morte, que retrata o momento do grito e tal, né? Um quadro famoso. E ele está sendo restaurado, se não me engano, até me engasguei para falar, ele está sendo restaurado para essa reinauguração. Então, é isso que a gente... É um prédio muito bonito, né, que remete à França renascentista, assim como os jardins, né, em estilo francês, são lindos, gente. E as personagens da história adoram correr entre esses jardins, na parte de baixo, porque o parque todo, o conglomerado todo é chamado de Parque da Independência, onde a gente tem uma parte de baixo também que foi construída posteriormente, que vai em direção ao Riacho do Ipiranga, né? Exatamente o ponto onde Dom Pedro proclamou a independência, né? Deu o seu grito, ou algo parecido. Então, quando você desce essa ladeira, tem uma ladeira realmente onde existe o quintal do Ipiranga, um local onde os skatistas começaram a utilizar essa ladeira para o esporte, para o skate, para os carrinhos de rolemã também, né? Se você vai descendo, você passa pela Casa do Grito, que já existia na época de Dom Pedro, né? Uma casa onde moraram várias famílias, inclusive concomitantemente, uma casa super pequena, de pau a pique, que era a vendinha do local e era a casa dessas famílias, né? Eu trago depois mais informações sobre a Casa do Grito, que também tá fechada atualmente, mas ela fica, assim que a pandemia passar, ela fica aberta à visitação pública o tempo todo e é muito legal de se conhecer.
Você descendo um pouquinho mais, você chega no Monumento à Independência. Ele foi construído perto de 1922, para o primeiro centenário, né? Para o centenário da Independência, mas só ficou pronto mesmo em 1926. Lá é um monumento todo em granito e cobre, onde a gente vai ver uma série de simbolismos, onde existe uma reprodução do quadro do Pedro Américo em bronze, onde existe a pira, né? Também é conhecido como Altar da Pátria, enfim, tem vários nomes. Tem uma homenagem para a Inconfidência Mineira, Pernambucana, para um monte de gente, mas isso também a gente fala depois. Na parte de baixo existe a cripta imperial, e a primeira a ser trazida os restos mortais da Dona Leopoldina foi o que deu ali a razão à cripta, né? E só em 1972 que Dom Pedro I e a Dona Maria Amélia, os restos deles, se juntaram aí, formando o que a gente tem hoje como a cripta imperial, ou a capela imperial, e onde estão realmente os restos mortais dele. E no livro, gente, vocês vão saber um pouquinho disso, bem superficialmente. Por quê? Deixa eu contar um pouco, peraí. Uma das ideias, então, nesse livro, né, a gente tem a oportunidade de discutir o amor e casais famosos. Eu fiquei buscando isso. Então, existem, durante toda a história, uma série de casais famosos que eu vou colocando se são dignos de nota, como um amor verdadeiro, um amor com letras maiúsculas, marcante, ou não, né? E eu comecei pela própria Dona Leopoldina e Dom Pedro, só que quando eu li esse livro fantástico aqui do Laurentino Gomes, o 1822, eu concluí que 3 anos de amor, que foi mais ou menos o que durou, porque a Dona Leopoldina chegou apaixonada por Dom Pedro, só que descobriu nele um Dom Juan, um paquerador, namorador mesmo, galinha, sei lá como a gente quer chamar, que não valia muito a pena. Então, durante 3 anos, ela se ou disse, né, em cartas para a irmã dela, que ela foi feliz e ela estava bem apaixonada, e apaixonada pelo Brasil, uma coisa bonita. Ela que era austríaca, se não me engano. Bom, isso não importa. E só que depois aí ela cai numa espiral descendente de tristeza, até que ela acaba morrendo, enfim. Então, por isso, ela é citada sim, é impossível não contar essa história no livro, então eu tenho isso sim, só que não como um exemplo exatamente de um amor incrível, né? Entra mais como um exemplo de amor não tão bem sucedido, que a Cristina, né, que acabou de ser traída pelo namorado com quem ela ia se casar, acaba se lembrando e acaba pensando muito a respeito, né? Então, sim, ela está na história, é uma dos personagens importantes. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, falando então do museu, eu vou colocar algumas fotos aqui para vocês da construção, como era, porque, então, ele tem esse distanciamento da independência, claro, ele não existia até então, é só aí quase na virada do século que ele vai ser inaugurado, e, enfim, era uma área muito diferente. E aqui eu tenho um monte de fotos do lugar, né? Mas eu não encontrei nenhuma, mas eu trouxe uma aquarela que eu fiz do museu, dá pra vocês verem? Então, essa é uma das minhas brincadeiras pintando o museu, mas aqui eu vou colocar algumas outras fotos para vocês visualizarem do que eu tô falando. É um lugar muito bonito, muito agradável, e mesmo agora, durante a reforma e durante essas restrições devido à pandemia, vale super a pena ir. Eu vou toda semana, pelo menos umas 2 vezes, fazer minha caminhada, até eu entrar em forma e voltar a correr, né? Então eu vou caminhar e apreciar essa beleza, né? E eu queria colocar também um pouquinho de outras histórias aqui, as histórias, essas paralelas históricas que narram o amor. Eu queria colocar um pouquinho delas aqui também para vocês, mas eu vou fazer num próximo vídeo, porque daí eu tenho mais tempo de contar o porquê que elas entraram ou porquê elas não entraram
né? Porque os meus leitores, as pessoas que tiveram acesso à história antes, não, você não vai colocar esse casal, não, isso não é possível. Então eu tive que ouvir as argumentações dos meus amigos e acabaram dando toques na história que eu mesma não esperava. Mas eu acho que eu deixo para o próximo vídeo. Aqui fica essa comemoração, esse vídeo extra, falando um pouquinho desse personagem, o Museu do Ipiranga, o bairro do Ipiranga. E é isso. Então espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.